Vocação e Discernimento, documento final do 4º Congresso Vocacional do Brasil, 2019. Sumário, primeira parte, segunda parte e terceira parte. Oração oficial do 4º Congresso Vocacional do Brasil. Pai Santo, todo dom precioso e toda dádiva perfeita de ti procedem. Teu Filho Jesus Cristo anunciou o teu reino de amor e nos chamou a segui-lo. No Espírito Santo fomos batizados para responder generosamente a esta vocação. Por isso te pedimos, renova este convite na Igreja, para que adolescentes e jovens possam escutar o teu apelo com os olhos atentos aos sinais dos tempos. Que a Virgem Maria, Senhora Aparecida, acompanhe a todos com a que ouvem tua voz e com ela posso proclamar: eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua palavra. Amém. Mostrai-me, ó Senhor, vosso caminho. Dom João Francisco Salmo, Bispo de Tubarão, Santa Catarina. Com fé, amor e esperança, realizamos o 4º Congresso Vocacional do Brasil no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida de todos os brasileiros, nos dias 5 a 8 de setembro de 2019, que teve como tema Vocação e Discernimento e lema Mostrai-me, ó Senhor, vosso caminho. Salmo 25, 4. O clima de fraternidade, serena, as reflexões e os aprofundamentos, os momentos orantes e celebrativos, os trabalhos em grupos e os temas de partilha muito contribuíram para fortalecer a pastoral vocacional e o serviço de animação vocacional e gerar novo ardor nesse fundamental ministério da vida da Igreja. O evento teve a participação de 630 congressistas, representando todas as igrejas particulares e regionais da Conferência Nacional do Bispo do Brasil, bem como delegados de cada um do organismo que integram a Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados de Vida Consagrada. Estiveram representando os cristãos leigos e leigas, a vida consagrada e religiosa, os ministros ordenados, diáconos, presbíteros e bispos. O congresso foi preparado com carinho por mais de 2 anos e articulado pela Coordenação Nacional da Pastoral Vocacional, em harmonia com o texto base, que iluminou as reuniões, assembleias e pré-congressos nas comunidades, dioceses e regionais da CNBB. Isso permitiu que centenas de animadores vocacionais de todas as regiões do país pudessem se apropriar dos conteúdos fundamentais relacionados ao tema e fortalecer o trabalho vocacional. O congresso teve por objetivo estudar, refletir, rezar e dialogar sobre a questão vocacional, para, iluminados pela fé, traçar linhas comuns de ação, indo ao encontro de adolescentes e jovens, a fim de cooperar na realização de um caminho para o discernimento vocacional. Em comunhão com o magistério do Papa Francisco, quis ser, em nosso contexto, uma resposta pastoral ao recente sínodo dos bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, realizado em Roma em outubro de 2018. Ao mesmo tempo, foi mais uma etapa da caminhada eclesial para celebrar a animação vocacional em seu tão precioso serviço. Durante o tempo, com a contribuição dos assessores, foram aprofundados os principais elementos da caminhada vocacional e do processo de discernimento, de acordo com o itinerário já conhecido do despertar, discernir, acompanhar e cultivar. Nos vários grupos de trabalho foram estudadas temáticas inerentes ao tema geral. Trata-se de um constante desafio que envolve adolescentes, jovens e adultos que buscam responder ao chamado de Deus no seguimento de Jesus e do seu Evangelho na força do Espírito Santo. De coração da humanidade continua subindo até o céu o grito: mostre-me, ó Senhor, vosso caminho. A resposta a essa súplica nós encontramos ao longo da preparação e durante o congresso, à luz do Evangelho segundo São João, sobretudo na afirmação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 1,
14. Recordamos, como um compromisso de todos, o que disse o Papa Francisco na exortação pós-sinodal Christo Vivit. Esse discernimento, embora inclua a razão e a prudência, supera-os, porque trata-se de entrever o ministério daquele projeto único e irrepetível que Deus tem para cada um. Está em jogo o sentido de minha vida diante do Pai que me conhece e ama, aquele sentido verdadeiro com o qual posso orientar minha existência e que ninguém conhece melhor do que Ele. Procuramos nesse documento sintetizar a riqueza vivida, refletida e partilhada no quarto Congresso Vocacional do Brasil, o que foi tratado em linhas gerais, incluindo as propostas e as linhas de ação, que resultam especialmente dos grupos de trabalho e das oficinas, um rico conteúdo que deve inspirar e orientar a animação vocacional em nosso país. Amparados por Nossa Senhora da Conceição Aparecida, agradecemos e bendizemos a Deus pelo quarto Congresso Vocacional. Foi um evento do Espírito Santo que continua presente e atuante no mundo, distribuindo carisma e suscitando serviços e ministérios para o bem de todos. Dom João Francisco Salmo, Bispo de Tubarão, Santa Catarina. Primeira parte, contemple o infinito ao seu redor. A caminhada vocacional no Brasil. A inquietação insatisfeita abre o caminho para a ousadia que move a assumir a si mesmo, a tornarem-se responsáveis de uma missão. Essa inquietude saudável segue sendo característica de qualquer coração que se mantém jovem, disponível e aberto. Christo Vivit, 138. O texto base do quarto Congresso Vocacional do Brasil refletiu sobre o tema Vocação e Discernimento. Os regionais da CNBB e a Vida Consagrada realizaram pré-congressos vocacionais nos quais os participantes foram convidados a responder algumas questões ligadas ao serviço vocacional, com desafios e propostas, a fim de gerar uma inquietação saudável nos animadores vocacionais do país. Ponto 1. Um caminho a percorrer. Se queres andar rápido, caminha sozinho. Se queres ir longe, caminha com os outros. Christo Vivit, número 167. Uma leitura objetiva da caminhada vocacional da Igreja no Brasil permite ver, desde o Concílio Vaticano II até hoje, a riqueza e a consolidação de uma prática vocacional não isenta de desafios, mas sempre generosa, produzindo muitos frutos, iluminados e motivados pelos últimos documentos da Igreja, do Magistério Pontífice, dos nossos pastores, em conformidade com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e da praxis pastoral e evangelizadora. O Congresso recordou ainda alguns dos mais significativos acontecimentos vocacionais, bem como os passos e os elementos dessa caminhada vocacional, que iluminam o presente e abrem perspectiva para o futuro da animação vocacional. A constante preocupação com a falta de evangelizadores, o estímulo à pastoral vocacional, a importância dos ministérios leigos e a preocupação com a promoção e a formação dos ministros ordenados, a vida e missão da vida consagrada. Como membros da Igreja, que realizou 2 sínodos recentes sobre a família e os jovens, queremos responder com generosidade e audácia aos apelos do Espírito na Igreja e no mundo. A caminhada da Igreja no Brasil vai se conscientizando por convicção evangélica e por necessidade, na dimensão vocacional. Em cada etapa desse processo, a ação pastoral que promove as vocações específicas se desenvolve a consciência vocacional de que todos os batizados é enriquecida com novos elementos, dinâmicas, conceitos e linguagem. A CNBB, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora de 2015 a 2019, reafirmou que a pastoral vocacional se torna prioritária neste novo momento da história da evangelização, colaborando para suscitar e acompanhar vocações para o serviço da comunidade e para a atuação profética transformadora na sociedade.
Nas diretrizes de 2019 a 2023, estruturadas a partir da comunidade eclesial missionária, os bispos do Brasil aprovaram um documento todo vocacional que tem o chamado de Jesus como premissa. Jesus que chama é o mesmo Jesus que envia. Ele chama para estar consigo e para sair em missão. Avanços da caminhada. O olhar sobre a caminhada da pastoral vocacional e serviço de animação vocacional permite-nos ver algumas constantes em alguns elementos significativos. Lembramos a importância da organização, das estruturas, das instâncias. Nesse sentido, pode-se dizer que é fundamental continuar o caminho de construção de uma cultura vocacional, que inclua a oração pelas vocações, uma espiritualidade mística dos vocacionados e dos animadores vocacionais, alimentada pela leitura orante da palavra, pela liturgia e pelos sacramentos. Permanece necessário um atento olhar sobre o processo vocacional, suas etapas, sobretudo o discernimento e o acompanhamento. Além disso, ressalta-se corresponsabilidade na Igreja. Abre parêntese, cristãos leigos e leigas, vida consagradas, ministros ordenados, organismos, instituições, fecha parênteses. E o valor de planejamento e da organização, abre parênteses, coordenações, comissões, equipes vocacionais, recursos, fecha-se parênteses. Outros elementos significativos, a catequese de iniciação à vida cristã, a integração e a colaboração com as pastorais, familiar, juventude, missionária, a teologia da vocação, as dimensões bíblicas, cristológica, eclesiológica, antropológica e pastoral, o lugar preponderante dos meios de comunicação social e do ambiente digital, TV, rádios, impressos, internets, redes sociais. O itinerário vocacional é um processo que exige acompanhamento, abre-se parênteses, escuta, diálogo, proposta, resposta, caminho, fecha-se parênteses. Aqui não se deve abrir mão das ciências humanas, psicologia, pedagogia, antropologia. No itinerário deve-se trabalhar o projeto de vida e valorizar a direção espiritual e o sacramento da reconciliação. O livro Olha para o Céu e Conta as Estrelas, Sonho de Animação Vocacional, de Padre Amedeo Centini, parte 4, Vocação como Autorrealização. Há uma consequência precisa desse modo menos responsável de conceber a salvação cristã como a ideia de vocação. Se de fato o cristianismo é entendido sempre mais na prática de modo subjetivo, como resposta às necessidades e economias subjetivas, é inevitável que a vocação, por sua vez, seja interpretada sobretudo como categoria da autorrealização e seja vista à luz dos critérios muito subjetivos, ou ainda como realização dos próprios dotes e qualidades, discernindo à luz das próprias avaliações e inclinações, com o objetivo de chegar a uma situação de satisfação, de bem-estar consigo mesmo ou sentir-se realizado, realizada. E colocando fatalmente em segundo lugar a relação e a ideia da vocação como realização de um projeto que vem de um outro, realizar-me à medida em que me abro ao outro, da autotranscendência à relação. É sabido, como nos dizem recentemente pesquisas sociológicas, que é exatamente essa ideia de autorrealização a chave normal da interpretação com a qual os jovens entendem hoje o acontecimento da vocação. E isto é sinal bastante evidente do clima não responsabilizante da cultura atual, clima que, obviamente, todos respiramos. É preciso opor-se a essa tendência evolutiva, antitranscendente, antirrelacional, que fecha o homem em si mesmo. É preciso voltar a anunciar um cristianismo redentor e adulto, especialmente nos países como a Itália, onde um certo tipo de relacionamento entre igreja hierárquica, clero e fiéis produziu primeiro uma fuga inevitável da responsabilidade de muitos fiéis,
que delegaram de muito boa vontade deveres que dizem respeito ao cristão comum a figuras institucionais e depois uma fuga do cristianismo como tal, visto, de fato, como a religião de crianças e de velhinhas, como se costuma dizer com todo o respeito que essas categorias de pessoas merecem. O início de um novo milênio não poderia ser ocasião de inversão de tendência e saída da involução? O cristianismo do futuro ou será de adultos abertos à relação e, portanto, responsáveis, cada um com o seu dever intransferível, ou não será. Etapas da responsabilidade vocacional. Responsabilidade é realmente a palavra-chave etimologicamente, que quer dizer capacidade de resposta, que num plano meramente humano ativa o cuidado por um outro ser, reconhecido como dever, capaz de se transformar em preocupação, no caso em que seja ameaçada a vulnerabilidade daquele ser. É um medo fechado na pergunta de base, no qual brota toda a responsabilidade ativa. O que vai acontecer àquele ser se eu não cuidar dele? Arturo Paoli comenta: quando a Aurora nos traz essa pergunta, começamos o nosso dia próximos de Deus. No plano da fé, responsabilidade significa atitude e vocação para estar diante de Deus que interpela no íntimo, não como súditos, passivos e medrosos, ou então suspeitos e rebeldes, sem que haja grandeza, diferença quanto às disposições interiores, puros receptores e fruidores do seu dom, que coincide com um conjunto do seu ser por nós, mas como companheiros chamados a cooperar com Deus na criação e na redenção, na humanização do mundo. Fazer animação vocacional significa hoje evocar esse sentido de responsabilidade, ativar a capacidade de resposta em relação a Deus, ao Deus que chama, que criou não autômatos e robô, mas sim seres livres, livres para assumir as próprias responsabilidades diante da obra da salvação, diante dos irmãos que devem ser salvos. Como ativar essa responsabilidade? Creio que podemos retomar o próprio evangelho da vocação, isto é, a atitude antes apenas vislumbrada que Jesus, o verdadeiro animador vocacional, entre parênteses, semeador, educador, formador, companheiro nos termos, fecha-se parênteses, teve que, com as multidões, propondo, portanto, os momentos brevemente expostos antes, como pontos de inspiração pedagógica vocacional em função da evocação da responsabilidade. Rebanho sem pastor, abre-se parênteses, igual homem sem vocação, fecha-se parênteses. Jesus, antes de tudo, sente compaixão por quem parece desfalecido e cansado. Acredito que o animador vocacional deva ser, antes de tudo, pessoa capaz de grandes sentimentos, capaz de empatia, de sofrer com. É impossível evocar responsabilidade nos outros, senão com base em um coração grande, capaz de hospedar o outro com o seu desfalecimento e de cuidar dele. Acredito que a situação atual não seja muito diferente da do tempo de Jesus. As ovelhas sem pastor, as multidões desfalecidas e cansadas, o rebanho disperso, o errante, são o homem de hoje, sem vocação. Ou ainda, o que o provoca cansaço e desfalecimento e que de fato é desorientador e é exatamente o não sentir-se chamados por outro, porque se ninguém me chama, não valho nada para ninguém, ninguém me ama. Vocação era originalmente a expressão daquele Deus que, quando ama e porque ama, chama. A ausência de um projeto significa também um vazio de amor. Consequentemente, o homem sem vocação é também o homem sem responsabilidade.
privado do seu direito-dever de sentir-se responsável, não conhecido como capaz de responder, receber e restituir amor, privado de sua capacidade de resposta diante de quem o chama porque o ama. O animador vocacional autêntico é capaz de sentir compaixão por isso, não somente no sentido de saber ter sentimentos piedosos, mas também porque sabe fazer-se mediação de uma voz amorosa, daquela voz amorosa que é Deus, sabe expressar interesse e atenção para cada um, e justamente por isso pode esperar evocar responsabilidade, dar novamente voz ao outro, não ao comerciante que expõe os seus produtos e procura convencer e extorquir alguma aceitação. A compaixão é sentimento delicado e forte ao mesmo tempo. Perspectivas para a pastoral vocacional e serviço de animação vocacional e o itinerário vocacional. A clarividência de quem foi chamado para ser pai, pastor ou guia dos jovens consiste em encontrar a pequena chama que continua ardendo. É a capacidade de encontrar caminhos de outros que só veem muros. É a habilidade de reconhecer as possibilidades onde outros veem apenas perigos. Assim, é o olhar de Deus Pai, capaz de valorizar e nutrir as sementes de bem semeadas nos corações dos jovens. Cristo Vivit, número 67. Em comunhão com a Igreja e seu magistério, na fidelidade de Jesus Cristo e seu Evangelho, foram apontados alguns olhares ou perspectiva que pode nortear e iluminar a prática vocacional no contexto do Brasil, de modo especial, como as comunidades eclesiais missionárias, conforme as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e a pedagogia sinodal vivenciada a partir dos últimos sínodos, Família e Jovens e o da Amazônia. Quanto às diretrizes gerais da ação evangelizadora, recordamos que a Igreja é vocacionada a evangelizar em um país predominante urbano. A imagem da casa com seus pilares, palavra, pão, caridade, ação missionária, é o lugar de acolhimento e envio. Dessa forma, há dois eixos fundamentais, comunidade e missão. As comunidades eclesiais missionárias devem gerar discípulos missionários, isto é, vocações. Os pilares correspondem à própria natureza da Igreja. O serviço de animação vocacional deve, portanto, despertar e acompanhar vocacionados e vocacionadas para o serviço do Reino, em um processo formativo e integral, com vistas à formação, à animação, ao fortalecimento das comunidades eclesiais missionárias. É um processo que envolve a todos, dioceses, paróquias, pastorais, comunidades, grupos e comissões. Em relação à sinodalidade, é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio, como diz o Papa Francisco. É sua dimensão constituída, um caminho feito juntos, que tem Jesus como caminho, verdade e vida. É o povo de Deus na comum dignidade e missão de batizados, no exercício da multiforme, ordenada riqueza dos carismas, vocações e ministérios. Faz-se necessário, pois, ativar em energia sinodal os mistérios e os carismas presentes na vida da Igreja para discernir os caminhos da evangelização na escuta da voz do Espírito. Em consonância com a exortação apostólica Amores Laetitia, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, sentimos-nos interpelados a sair ao encontro da família, em sua realidade concreta, com as luzes e sombras e com as contradições inerentes à condição humana e acolhê-las. A família é um dos pontos de partida e de chegada de nossa ação pastoral. Quanto ao Sínodo sobre Jovens, com o seu documento final e a exortação apostólica Cristo Vivit, abre-te um caminho para o planejamento e adequação das práticas da animação vocacional. Enquanto dirigida aos jovens, cientes de ser um documento para toda a Igreja, a carta recorda algumas convicções da fé.
encoraja a crescer em santidade e no compromisso com a própria vocação. É Cristo a esperança, a mais bela juventude. Ele vive e nos quer vivos. A carta fala da vocação a partir de um sentido amplo, chamado à vida, à amizade com Ele, o chamado à santidade. Tudo pode ser interpretado em um caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. Fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com seus riscos, desafios e oportunidades. Mas também pede para voltar a lançar as redes e propor aos jovens a consagração especial, pois o Espírito continua a suscitar vocações ao presbiterato e à vida religiosa. Podemos ousar ter a coragem de dizer a cada jovem que se interrogue sobre a possibilidade de seguir este caminho. No processo de discernimento, não se deve excluir a possibilidade da consagração a Deus no ministério ordenado, na vida religiosa ou em outras formas de consagração. O Sínodo para a Amazônia, com o tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, abre um horizonte importante para a pastoral vocacional na escuta e do discernimento de novos caminhos. Para a organização das comunidades, especificamente, indica-nos reconfigurar a Igreja em suas expressões: ministérios, liturgia, sacramentos, teologia, criar novos ministérios que respondam às necessidades da região, promover vocações autóctones, incentivar a participação ativa dos cristãos leigos e leigas, protagonismo, itinerários formativos e processos sinodais. Valorizar a importância da atuação das mulheres, seu carisma, liderança, voz e estilo feminino de agir. Enfatizar a missão específica da vida consagrada e religiosa, rosto materno, alternativa e profética, inserção e itinerário, interculturalidade e interculturação. Reconhecer o protagonismo dos jovens, diálogo, formação e processo de transmissão da herança cultural, valores, migração, defesa e recuperação. Segunda parte do documento final do 4º Congresso Vocacional do Brasil de 2019. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Pedagogia do discernimento vocacional. Toda pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional. Cristo Vivit, 254. O 4º Congresso Vocacional do Brasil, com o tema Vocação e Discernimento, acolheu a temática proposta pelo Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos de 2018, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, criando uma nova relação com o binômio Igreja-Jovens. No sínodo, diferentemente de outros anteriores, verificou-se o clima de sinodalidade que permeou toda a Assembleia, uma experiência real de um caminho feito e trilhado em conjunto. Papa, bispos, padres, educadores, animadores juvenis, anciãos e jovens, homens e mulheres, um caminho de reflexão sobre a Igreja, sua missão, seu estilo de acompanhar os jovens e seu discernimento vocacional. A participação dos jovens ajudou a despertar a sinodalidade, que é uma dimensão constituída da Igreja. A Igreja e sínodo são sinônimos, pois a Igreja nada mais é do que esse caminho juntos do rebanho de Deus pelas sendas da história ao encontro de Cristo Senhor. A colegialidade que une os bispos ao Papa no serviço ao povo de Deus é chamada a articular-se, a enriquecer-se no meio da prática da sinodalidade em todos os níveis. Sem os jovens, o sínodo não teria sido o mesmo. Desde as etapas prévias de preparação, assim como nos dias da Assembleia, o evento foi concebido de modo diferente. Os jovens não eram simples convidados e nem mesmo especialistas para serem consultados em caso de necessidade, mas foram um protagonista que o permitiu tornar-se o sínodo dos bispos sobre os jovens em sínodo dos jovens sobre a Igreja.
No processo sinodal, a Igreja e jovens foram dialogando. Por um lado, a Igreja fez sua própria reflexão sobre o universo juvenil, sobre como tornar sua presença sempre mais próxima e tal universo, sobre como fazer a própria oferta cada vez mais credível e experimentada. Por outro lado, os jovens se fizeram ouvir, apresentando dúvidas, expectativas, receios, preocupações, decepções, esperanças, certamente fazendo-se voz daqueles que não estavam presentes, daqueles que não pertencem à comunidade de fé, ou daqueles que abandonaram, ou ainda daqueles que gostariam de acreditar, mas estão receosos pela incoerência de alguns, ou daqueles que parecem indiferentes e até mesmo contrariados com a Igreja, etc. Trata-se de acolher os jovens com os olhos da Igreja e olhar a Igreja com os olhos dos jovens. A partir do Sínodo e deste Congresso Vocacional, somos convidados a não olhar os jovens como um problema, mas como uma bênção. Não como um futuro da Igreja, mas como o presente. Não apenas como objeto de estudo do Sínodo ou assunto sobre o qual se fala nas longas discussões entre sacerdotes e agentes pastorais, mas como sujeitos e protagonistas, que pode dar uma importância e contribuição ao caminho da renovação da Igreja. Não como um universo indecifrável, o enigma incompreensível, mas como um mistério a ser compreendido e um aliado indispensável para a vitalidade da Igreja. Não apenas destinatários de ações pastorais, mas como aqueles que sabem como e onde começar o processo de mudança por sua capacidade de falar as linguagens do tempo, por saber acolher as diferenças e ir além das barreiras mentais. Os jovens, símbolos de uma igreja que se renova. São precisamente os jovens que podem ajudar a igreja a se manter jovem. Cristo Vivit, número 37. Antes de tudo, os jovens são o termômetro de mudança. Em qualquer época histórica ou em qualquer lugar do mundo, os jovens são a parte da humanidade mais desejosa de preencher de sentido e valor à própria vida, mas também de preencher a beleza e o bem-estar da comunidade na qual se vive. A juventude é o lugar psicológico dessa busca de sentido, do verdadeiro e do belo, dentro e fora de si. Cada geração é jovem à sua maneira e nenhuma chega a ser igual àquela que a precedeu, de seus pais ou avós. O novo sempre vem, por isso em todos os níveis, incluindo o espiritual e o religioso. É por isso que uma certa transmissão de significado e valor, antes eficiente e espontânea de pai para filho, não é mais eficaz, mas deve ser adaptada às diferentes antropologias das novas gerações. É uma novidade a ser entendida antes de ser julgada, que deve ser ajudada, incentivada a emergir e a tornar consciente do que se pode ser. É necessário considerar também a influência da juventude na permanente novidade e jovialidade da fé, lugar teológico. Nesse sentido, a geração jovem sinaliza à Igreja que uma certa modalidade de transmissão da fé não é mais atraente. A fé é resposta a Deus que faz nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Que não se repete. Trata-se da fé em um Deus presente, mas nem sempre visível, marcada às vezes pelo sentimento de ausência e silêncio. É sempre o mesmo Deus, Pai de Jesus Cristo, mas que estabelece com o ser humano, concreto em suas vicissitudes, um relacionamento inédito em função de uma revelação de si, do seu rosto inevitavelmente novo, e que a pessoa deveria saber acolher, reconhecer. A nova geração jovem está, por sua própria natureza, mais propensa a essa novidade. Sente dentro de si os pontos de interrogação, as expectativas e, portanto, adverte sobre a necessidade de uma nova maneira de acreditar, como algo que só pode enriquecer o sentido e a beleza da fé, enquanto passa por um desafio e uma busca contínua.
Certamente, esse processo é muito mais saudável e mais frutífero se for feito em conjunto, dialogando com a geração anterior. Do ponto de vista sociológico, os jovens dessa geração parecem indicar o enfraquecimento de um cristianismo meramente sociológico, ou seja, daquele transmitido de geração em geração. Eles são a primeira geração incrédula que vive tranquilamente sem a dimensão da fé. Provavelmente teremos, de fato, um cristianismo escolhido livremente como forma de vida. Chegaremos à fé pela conversão e pela convicção pessoal e não pela convenção social. A adesão da fé será proposta à pessoa por meio de um caminho individual e será cada vez menos transmitida mediante um sistema de conservação de pai, mãe para filho ou filha. As comunidades cristãs serão pequenas comunidades baseadas nas relações interpessoais do que nas estruturas da organização. O cuidado pastoral nascerá do confronto real com a vida e não da simples transmissão de algo que apenas se repete e se conserva. Vamos em direção a uma perspectiva que pode ser muito promissória, em vista de uma nova vida e uma fé mais autêntica. Portanto, é preciso ir além da impressão do que a geração atual seja apática, indiferente ou incrédula. Estamos diante de uma graça e um desafio, seja para a igreja, seja para o mundo juvenil. Devemos ser uma igreja que gera, que se deixa fecundar, que se deixa renovar justamente naquilo que se constitui no seu ser, na sua fé. Nessa perspectiva, os jovens poderiam ser esse elemento fecundo e, ao mesmo tempo, o fruto dessa geração que continua imprescindível no tempo e que se regenera a própria igreja. Com o sínodo de 2018, a igreja sai em direção aos jovens e caminha com os jovens, confiando-lhes a tarefa de ajudar no seu renascimento. Discernimento e geração digital. A igreja otimista com as novidades que emergiam do sínodo dos jovens, escuta-os e deixa-se provocar por eles, sendo também uma igreja positiva, que encoraja os jovens a trilhar o caminho que conduz à fé como descoberta do seu sentido na vida, conduzindo-os do discernimento do sentido da vida em Cristo ao discernimento vocacional, como descoberta e escolha do seu próprio lugar na vida. A palavra nova e autêntica proposta do sínodo não é a fé ou a vocação, nem mesmo a relação entre essas duas realidades, ou a animação vocacional, entendida como a tentativa de tornar-se atraente, mas sim o discernimento. Essa é também a proposta mais adequada à situação que o jovem está vivendo hoje, ao novo modo de ser e de tornar-se cristão. O documento conclusivo do sínodo, em sua estrutura dividida em 3 partes, sublinha os vários dinamismos de acompanhamento vocacional. É uma dimensão fundamental do processo de discernimento da pessoa chamada reconhecer, ou melhor, escutar e ver com empatia. Abre-se parêntese. Primeira parte, interpretar ou deixar-se guiar pelo Espírito Santo a fim de aprender a discernir. Segunda parte, caminhar juntos, sair em missão, formar-se e deixar-se formar para decidir. Terceira parte, o coração ou o elemento central é a consciência, entendida como um lugar privilegiado de especial intimidade com Deus e de acordo com Ele, no qual sua voz se faz presente. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, no qual ele está sozinho com Deus, cuja voz ressoa em seu íntimo. Formar a consciência é o caminho da vida inteira, em que se aprende a nutrir os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, assumindo os critérios de suas escolhas e intenções de sua ação. Filipenses 2:5. De um lado, a igreja pretende se colocar ao lado dos jovens para que, com sua própria consciência, continue realizando esse trabalho de busca e de reconhecimento da ação de Deus em suas vidas, bem como de discernimento sobre as respostas
encontradas. De outro lado, a Igreja deve estar atenta para favorecer concretamente esse processo, com tudo o que implica em nível educativo e espiritual, sem substituir a consciência do jovem. O discernimento é um exercício absolutamente pessoal e intransferível. É definido como o sincero esforço da consciência em seu compromisso de conhecer o bem possível sobre cuja base se tomam as decisões com responsabilidade no correto exercício da razão prática, à luz da relação pessoal com o Senhor Jesus. Um exercício complexo que valoriza a liberdade pessoal de cada um, segundo o seu relacionamento com o Senhor, e a sua capacidade de conhecer o bem, ou melhor, de senti-lo, em sua beleza e verdade a ponto de escolhê-lo. Um exercício que, portanto, pede à igreja que seja atenta para ajudar as pessoas, sem exceção, a ler sua própria história, a aderir ao chamado batismal com liberdade e responsabilidade, a reconhecer o desejo de pertencer e de contribuir para a vida da comunidade, a discernir as melhores formas para que isso se realize. A novidade do ambiente digital é um dos pontos cruciais da situação juvenil. Do ambiente digital são reconhecidas as oportunidades de diálogo, encontro e troca, muito além dos limites dos relacionamentos físicos e até mesmo no anúncio do Evangelho, oportunidades de informação e treinamento. Mas também as ambiguidades em relação à percepção de si e dos outros, à qualidade do relacionamento interpessoal, muitas vezes tido por ambígua ou superficial, pois na rede a imagem conta mais do que a capacidade de escuta. Pode-se fingir e se esconder. E o lado escuro, a rede é também um território de solidão, o espaço de fuga do outro em carne e osso, revelando relações doentias ou incapacidades de relacional, que se pode determinar a perda do contato com a realidade concreta, explosão descontrolada de agressão e incitação à violência, difusão de pornografia, exploração sexual das pessoas, manipulação de consciências, divulgação de notícias falsas como expressão de uma cultura que perdeu o sentido da verdade e distorce os fatos para satisfazer interesses particulares. A rede não é apenas oportunidade e multiplicidade de informações, que se pode ser acessada com muita facilidade. É uma sutil sensação gratificante de poder, o poder de conexão com tudo e todos. Mas é uma maneira de pensar que afeta cada vez mais a vida. Uma questão complexa, não apenas moral ou religiosa, ou um problema. Muitas vezes o jovem nativo ou imigrante digital vive sozinho, mesmo que ele ainda não tenha consciência disso. Sobretudo porque está cada vez mais distanciando de sua própria consciência, em última instância, do próprio eu e da própria liberdade, dignidade de ser ele mesmo e de dar sentido à própria história e de procurar escolher o próprio caminho. Evidentemente, pode-se dizer que a internet também é uma nova oportunidade de expansão de suas fronteiras e possibilidades de contato. Pedagogia do discernimento vocacional. Somente quem está disposto a escutar é que tem a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista parcial e insuficiente. Cristo Vivit 284. Dentro da situação de crise de fé e orientação geral, e o caminho a ser tomado do discernimento está o jovem, com sua dificuldade de escolha com liberdade e responsabilidade. Uma intervenção formativa pedagógica deve reforçar tal liberdade, com tudo o que isso significa e implica. Pressupõe o acompanhamento vocacional com atenção ao próprio mundo interior, à própria sensibilidade, a fim de que a pessoa se torne cada vez mais capaz e livre de experimentar a atração pela beleza, de aprender o fascínio
da verdade e de escolher todas com decisões concretas bem aquilo que torna boa a vida e a pessoa. A consciência é uma expressão da nossa sensibilidade. Isso indica a capacidade de julgar a realidade dentro e fora de nós, além do estado de vigilância sobre nós mesmos e o grau de autoconsciência. Ela pode ser definida como aquela orientação emocional, mas também intelectual e decisória. Já pretende em nós o que é constantemente formada a partir das nossas escolhas. O que nos atrai em uma direção particular e, consequentemente, nos faz escolher de forma correspondente. Sensibilidade significa fazer uso dos sentidos externos e internos, sensações, emoções, sentimentos, afetos, simpatias, gostos, desejos, critérios eletivos, julgamentos, paixões. Uma vez que a consciência é sobretudo de tipo moral, a sensibilidade existe ou desenvolve em diferentes níveis intelectuais, estético, moral, penitencial, crente, orante, pastoral, missionário e todos os reciprocamente relacionadas a uma influenciando a outra. Há também uma sensibilidade vocacional que pode ser definida como orientação interior que nasce do desejo de procurar o próprio lugar na vida e se colocar em uma atitude de escuta de quanto e de quem possa ajudar nessa busca, com a coragem de decidir livre e responsavelmente. Fazer animação vocacional significa aumentar esse tipo de sensibilidade. Trata-se de realizar uma intervenção formativa pedagógica, que visa não apenas provocar um gesto, mas sobretudo formar no jovem uma atitude ou disposição interior em vários níveis de âmbitos de sensibilidade, que são várias formas de desejo. A sensibilidade vocacional não é algo isolado que nasce espontaneamente ou a partir de uma intervenção, mas é e indica apenas uma expressão, somente uma estrela desta constelação de várias sensibilidades. É importante indicá-la nessa constelação, pois cada elemento representa um caminho pedagógico, linear que pode dar frutos. Desta forma, eis a seguir os tipos de sensibilidade que precisam ser ativadas para se chegar a um discernimento vocacional. Sensibilidades. Sensibilidade intelectual verificável. É a pesquisa da verdade de si mesmo, da própria identidade. Impossível não sentir a sensibilidade de descobri-la. Sensibilidade orante obediente. Está ligada ao mistério da vida e à dimensão religiosa. Quem crê sabe que somente aquele que deu a vida pode revelar seu significado e o lugar a ocupar. Leva-o à oração, pedindo a graça de entender seu próprio futuro, mas se coloca na atitude de alguém que procura com um determinado estilo, escutando qualquer sinal, voz ou pista que possa guiar seu caminho. Sensibilidade espiritual teológica. A busca pelo próprio Deus, entrar em sintonia com Ele, assumindo sua vontade, seus projetos, seus sentimentos e desejos, por fim, sua própria sensibilidade. Isso não significa simplesmente ter uma conduta correta ou irrepreensível, mas enxergar as coisas e as pessoas, colocar paixão para enfrentar a dor e o mal do homem. Aquele olhar, aquela paixão que levaram Cristo, servo, cordeiro, a se entregar pela humanidade. Isso não significa dizer que o jovem esteja maduro nessa fé, mas que intua que será capaz de escolher de acordo com a vontade de Deus, na medida em que estiver em sintonia com Ele e com Sua palavra, a tal ponto que esses desejos sejam uma exigência do coração. Sensibilidade ético-moral. Quem escolhe de acordo com o coração de Deus compreende uma verdade para além do aspecto humano-psicológico, que se transforma em escolha ética e moral.
É a verdade da vida, segundo a qual a existência humana é um dom recebido que tende, por sua própria natureza, a tornar-se um bem doado. Sensibilidade redentora relacional. A vocação nunca está simplesmente em função da pessoa, de sua realização ou sua salvação particular, mas, se é verdadeira vocação cristã, torna-se imperativo e cuidado do outro, a sua felicidade e da sua vocação. Se Cristo nos salvou com sua cruz, tornou-nos capazes por sua graça, obviamente, de fazer a mesma coisa que ele fez, de amar com o coração, de se tornar salvação ou mediação de salvação para os outros. Grande mistério, mas é também uma vocação mais atraente e convincente, porque dá e pede ao homem o seu máximo. Sensibilidade humana cristã. O jovem é colocado diante da verdade da vida em um nível humano, a vida como um presente recebido que tende a tornar-se um dom a ser dado, mas também em nível cristão. Cristo como aquele que, salvando-nos, nos pede para participar responsavelmente da salvação dos outros. E é fundamental que a perspectiva vocacional pareça verdadeira em ambos os níveis, ou represente o caminho para realizar plenamente a própria humanidade, ou mesmo em tempos, viver plenamente a própria radicalidade batismal. Sensibilidade verdadeira, bela, boa, aquilo que é verdadeiro, belo e bom. Não apenas verdadeiro, belo ou bom, mas verdadeiro, belo, bom ou convincente, atraente, exigente. É uma função da sensibilidade cognitiva, estética e ética, uma consequência de síntese entre o aspecto humano e o da fé, daqueles que estão em condição de fazer uma escolha, porque a percebe como verdadeira em si mesmo. Aquilo que Deus parece querer para mim e para si mesmo, minha identidade bela, algo que me atrai, atraente, a boa, aquilo que torna boa a minha vida. Sensibilidade e mistério transcendental. Formar-se no sentido do mistério e do transcendente, ser fiel e obediente a Deus, que chama, e entender que o ser humano é feito por algo maior que ele, que a princípio parece impossível para ele, mas que lhe dá felicidade duradoura. Sensibilidade, confiança decisional. Quem escolhe a partir da fé, coloca-se em uma situação diferente daquelas que aprendeu a fazer escolhas de acordo com a lógica humana. A escolha lógica terrena é muito limitada por ser muito presunçosa. Deve ser segura, sem a menor chance de cometer erros, sem perder nada ou desistir. Clara e distinta, bem definida em todas as fases e objetivos. Na medida do sujeito, calculada com suas capacidades, verificável e reversível, com várias rotas de fuga, saídas de segurança, e respostas alternativas e nunca definitivas. Nessas condições, é previsível que tais escolhas não sejam muitas. A decisão cristã, contudo, coloca-se em xeque. Quem obedece na fé não reivindica a segurança humana absoluta. É uma escolha a preço alto, tendo a doação total de si mesmo, ao máximo daquilo que alguém pode dar. É precisa, mas nunca completamente clara, isto é, livre da pretensão de prever tudo o que eliminar qualquer imprevisto. É motivada pela confiança, não pelo cálculo. É pensada a partir da vontade de Deus, portanto corajosa e para sempre, sem medo, sem se sentir sozinho, ou seja, o cristão pode escolher muito mais em quantidade e qualidade, sobretudo se ele for ajudado e provocado, a ativar sua própria sensibilidade vocacional em todas as suas variáveis. Terceira parte do livro documento Vocação e Discernimento do 4º Congresso Vocacional. Fazei-me contemplar vossa beleza. O que vamos fazer? A Igreja de Cristo sempre pode cair na tentação de perder o entusiasmo porque já não escuta o chamado do Senhor para o risco da fé, a dar tudo sem medir os perigos,
a voltar a buscar falsas seguranças mundanas. Necessitamos de projetos que nos fortaleçam, que fortaleçam os jovens, os acompanhe, os impulsione ao encontro dos outros, ao serviço generoso, à missão. Cristo Vivet 30 e 37. Durante os dias de congresso, os participantes ouviram do Senhor da Messe, pedindo algumas ações e posturas em prol da animação vocacional e do discernimento vocacional. O que nos pede Deus? A verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. O que envelhece a alma é tudo o que separa dos outros. Cristo Vivet, número 13. Deus nos pede unidade e comunhão no trabalho vocacional, mais articulação no trabalho em conjunto, cristãos, leigos, leigas, vida consagrada e ministros ordenados, pois somos um corpo eclesial, uma assembleia de batizados e batizadas. Deus nos pede uma pastoral vocacional, um serviço de animação vocacional qualificado e cada vez mais próximos dos jovens, mesmo daqueles que não estão próximos, capaz de escutá-los em profundidade, a fim de compreender sua visão de mundo e projetos de vida, assim como seus medos e reivindicações. Um serviço vocacional que tenha para com os jovens um olhar realista, livre de preconceitos, saudosismo, mais dispostos a caminhar juntos, favorecendo o protagonismo do próprio jovem na evangelização de outros jovens. Deus nos pede uma igreja verdadeiramente em saída, nos espaços da missão e na presença junto às novas gerações. Felicidade e paixão por Jesus Cristo em seguimento e missão. Uma comunidade de fé empenhada em dar testemunho de vida cristã autêntica, nas diversas expressões e vocações, para despertar a sensibilidade vocacional da juventude brasileira. Deus nos pede formação com a vista à cultura vocacional, anúncio de que Deus nos ama, Deus nos salva, Cristo vive. Além de ousadia, sensibilidade, autoridade, criatividade nos meios de comunicação, redes sociais, favorecendo a descoberta da vocação. Dessa forma, podemos colaborar com os serviços da Igreja. Tenho o foco no projeto de vida, vocação com o itinerário vocacional sistematizado que atinja a todos. Deus nos pede para articular a animação vocacional a partir da pedagogia do processo, que mais do que um recurso de metodologia, é uma mística profundamente enraizada na espiritualidade cristã. Animar as vocações a partir dessa pedagogia é pensar o serviço de animação vocacional a partir da chave da gradualidade progressiva, de metas, etapas, passos, itinerários que devem ser continuamente avaliados. Deus nos pede que não nos deixemos levar pela tentação da busca por receitas prontas ou do trabalho isolado, pois, como diz a sabedoria popular, para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Por isso, Deus nos pede o aprimoramento de métodos e estratégias, o cuidado para evitar o ativismo vocacional e o despertar de mais lideranças. Deus nos pede o cultivo da oração pelas vocações, a atenção à sua palavra, autênticos animadores e animadoras vocacionais e mais acompanhamento espiritual. Deus nos pede que valorizemos e aprendemos o vasto leque da vocação laical aos jovens, ajudando-os a compreender que duas pessoas que se casam reconhecem em sua história o amor chamado do Senhor. São de formar duas pessoas, homem e mulher, uma só carne e uma só vida. E para aqueles que são chamados ao matrimônio, nem a vida consagrada, devemos lembrar sempre que a primeira vocação é a mais importante, é a vocação batismal. Os solteiros, mesmo se não forem intencionais, podem se tornar testemunhas dessa vocação. Deus nos pede que ofereçamos aos vocacionados ao diaconato permanente um acompanhamento específico em seu processo formativo e que essa opção de vida seja abordada no serviço de animação vocacional e nos outros âmbitos, paróquias, dioceses e regional. Deus nos pede em que a nossa atuação divulguemos a vocação à vida consagrada secular,
pede a nós também maior aproximação às novas comunidades e ao processo vocacional que elas desenvolvem. O que não pode faltar no discernimento vocacional? Os mais belos sonhos se conquistam com esperança, paciência e empenho. Cristo Vivit, número 142. Depois de ouvir alguns dos apelos do Senhor, buscou-se individualizar os elementos que não pode faltar no processo de discernimento vocacional, sendo eles apresentados a seguir. Formação permanente dos animadores vocacionais, que o acompanhamento seja equilibrado, criativo, contemple os valores essenciais da fé e gere proximidade com os vocacionados e vocacionadas. Acompanhamento personalizado, especial atenção à integralidade do acompanhado, da acompanhada, compreensão da estrutura humana do jovem, suas forças e fragilidades, envolvimento da família em vista de um ambiente de confiança recíproca. Leve o jovem a uma experiência de encontro pessoal com Jesus na construção e realização do seu projeto de vida. Não esquecer que na animação vocacional a relação entre acompanhado e acompanhante não pode ficar apenas no campo afetivo, mas deve atingir a dimensão educativa e cultural. Cultivo da espiritualidade, oração pelas vocações, testemunho de vida, orientação espiritual e leitura orante da palavra. Sensibilidade vocacional missionária, presença nas diversas realidades de periferias geográficas e existenciais. Querigma como anúncio vocacional. Ao designar-se como primeiro este anúncio, não significa que o mesmo se situa no início ou que em seguida se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo, porque o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. Por isso, o sacerdote, como a igreja, deve crescer na consciência de sua permanente necessidade de ser evangelizado. Indicações pastorais. Se o jovem soubesse e o velho pudesse, não haveria coisa que não fizesse. Cristo Vivit, 191. Tendo escutado os apelos de Deus e individuado os elementos necessários para uma animação vocacional, cujo coração de sua ação é o processo de discernimento, é chegada a hora de avançar, pois o discernimento, como dimensão do estilo de vida de Jesus e seus discípulos, possibilita processos concretos que visam sair da indeterminação, assumindo as responsabilidades das decisões. Na paróquia e na diocese. Formar uma cultura vocacional, animando cada movimento ou pastoral a pensar e promover em seus limites experiências e eventos vocacionais dentro de um planejamento da pastoral e do serviço de animação vocacional, considerando como um instrumento de integração da ação pastoral. Priorizar a formação dos animadores vocacionais para que se fortaleçam as equipes vocacionais paroquiais ou se projete a sua implantação onde ainda não exista. Na comunidade, os testemunhos de fraternidade, alegria e o serviço animarão e motivarão outros a assumirem o serviço de animação vocacional. Despertar o jovem desde o início do processo vocacional, o cultivo da vida interior, de profunda experiência antropológica, que leva em conta a antropologia e a teologia vocacional. Cristo deve ser a referência de todo discernimento e não os critérios pessoais de cada um ou de quem o acompanha. Considerar a iniciação à vida cristã um processo ou um caminho de discernimento vocacional, visto que ela se refere principalmente à adesão a Jesus Cristo, não se esgotando na preparação aos sacramentos do batismo, confirmação e Eucaristia. Aproximar o serviço de animação vocacional das pastorais juvenis, da catequese, da família,
com ênfase no acompanhamento dos adolescentes e jovens, especialmente na formação para a elaboração do projeto pessoal de vida. Para tanto, é necessário disponibilizar e formar animadores e animadoras de juventudes, possibilitar aos adolescentes e aos jovens espaços de escuta e acompanhamento personalizado que os ajude a vivenciar o itinerário vocacional. Encorajar ou organizar missões populares com jovens, a fim de renovar experiências de fé e projetos vocacionais. Abrir espaços para que os jovens criem novas formas de missão, por exemplo, nas redes sociais. Promover e organizar momentos orantes vocacionais, estimulando e fortalecendo a prática da leitura orante vocacional da palavra e ações evangelizadoras que envolvam crianças, catequistas, jovens e famílias, como celebrações, tridos, retiros, etc. Encorajar e estimular o animador e a animadora vocacional para que deem testemunho de vida orante e sacramental e anime a espiritualidade vocacional em cada momento oportuno. Promover a comunhão entre paróquias para uma partilha de experiência e assim fortalecer-se na construção de uma cultura vocacional, especialmente no que se refere à formação e à espiritualidade. Fomentar e promover entre os animadores vocacionais uma maior conscientização sobre a orientação espiritual por meio de uma ampla formação, para que tanto os presbíteros religiosos e religiosas, quanto cristãos leigos e leigas possam realizar uma orientação espiritual com qualidade, desinteressada e capaz de apresentar ao jovem a riqueza da Igreja e sua diversidade. Favorecer uma presença mais efetiva de psicólogos no processo vocacional dos jovens e nas equipes vocacionais, colaborando para que os temas como o de busca do sentido de vida sejam abordados e trabalhados. Motivar e envolver o itinerário vocacional os catequistas por meio de encontros de estudo e formação, tornando-os autênticos animadores vocacionais. Indicações em âmbito regional. Criar um plano regional de animação vocacional que contemple a realização de eventos vocacionais para jovens e encontros de formação para animadores vocacionais, escolas vocacionais, simpósios vocacionais, etc. Elaboração de subsídios vocacionais. Em âmbito nacional, assumir as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023 na perspectiva vocacional. Preparar um projeto para celebrar os 40 anos do primeiro ano vocacional do Brasil, 1983, propondo que o ano de 2023 seja proclamado o terceiro ano vocacional em âmbito nacional. Elaborar diretrizes para a pastoral vocacional, serviço vocacional no Brasil, que contemplem as diversas vocações, o acompanhamento vocacional para os jovens e a elaboração de um projeto pessoal de vida e pistas de como desenvolver o processo de iniciação à vida cristã. Articular com alguma organização socioeducativa e outros uma escola vocacional por meio de ensino à distância, direcionada aos animadores e animadoras vocacionais e de juventude, que inclua um conteúdo de ensino, uso de redes sociais, convergindo com outros meios de comunicação tradicionais como rádio e televisão. Favorecer e estimular uma aprofundada reflexão e formação dos animadores e animadoras vocacionais sobre a questão da animação vocacional a partir da realidade, desafio e perspectivas da Amazônia. A hora é agora. Com o título O Grande Anúncio para Todos os Jovens, no capítulo 4 da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Cristo Vivit, o Papa Francisco destaca 3 verdades que, segundo ele, são coisa mais importante a ser anunciada, aquilo que nunca se deveria calar e que todos precisamos sempre escutar. A primeira verdade é que Deus nos ama e nunca devemos duvidar disso, apesar de que possa nos acontecer na vida. Em qualquer circunstância, somos amados infinitamente.
A segunda verdade é que Cristo nos salva, e foi por amor que ele se entregou até o fim para nos salvar. Seus braços abertos na cruz são o sinal mais precioso de um amigo capaz de chegar ao extremo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor do Senhor é maior do que todas as nossas contradições. A terceira verdade, inseparável da anterior, é que ele vive. É preciso voltar a recordá-lo com frequência, porque corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como memória, como alguém que nos salvou dos 2000 anos atrás, e que nos enche com sua graça e que nos liberta, e que nos transforma, e que nos cura e nos conforta. É alguém que vive, é o Cristo ressuscitado, cheio de vitalidade sobrenatural, vestido de luz infinita. Nessas três verdades, Deus nos ama, Deus nos salva, Ele vive. Vemos Deus Pai, Deus Filho. E de onde estão o Pai e o Filho, também está o Espírito Santo. É Ele quem prepara e abre os corações para que recebem essas verdades. O Espírito Santo nos faz entrar cada vez mais no coração de Cristo, a fim de que também nós tenhamos seu amor, sua luz, sua força. É fundamental discernir e descobrir que Jesus quer de cada jovem, antes de tudo, sua amizade. Pedro aceitou ser amigo de Jesus. Disso resultou a missão de cuidar do seu rebanho. No entanto, aquele jovem rico que tinha muitos bens não conseguiu receber o olhar amoroso de Jesus. Perdeu a oportunidade de uma grande amizade. As diretrizes gerais da evangelização da nossa Conferência Episcopal afirmam que a comunidade eclesial missionária, o ambiente de testemunho determinante para anunciar a boa nova, a acolher aquela que se aproxima e ir ao encontro das pessoas. É na comunidade que se experimenta a alegria da presença de Jesus. É na comunidade que é introduzida a amizade com Ele, o envolvimento das vivências da comunidade eclesial missionária, seu anúncio, suas celebrações, sua caridade. Predispõe a mente e o coração ao discernimento do chamado e à acolhida da missão. Quando alguém se apercebe tocado de assombro diante da grandiosidade do amor de Deus, partilhado na comunidade, surge uma incontida gratidão, que por sua vez leva a perguntar: que queres, Senhor, que eu faça? Faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos. Esse, então, será um momento decisivo de um itinerário a ser percorrido. O Papa Francisco lembra que, sendo o tempo superior ao espaço, devemos suscitar e acompanhar processos e não impor percursos. Trata-se de processos de pessoas que sempre são únicas e livres. Cristo Vivit 297. Pedimos a Deus que nos mostre o caminho, porque Ele é amigo, é o Senhor da vida, Deus da criação, clemente, amor, presente que chama. Assim cantamos durante as etapas preparatórias e durante todo o 4º Congresso Vocacional no Brasil. A grande decisão é o título do hino. No refrão, a mensagem de ânimo para que levantemos a cabeça, contemplemos o infinito ao nosso redor, estendamos nossas mãos e possamos desafiar as incertezas, os medos, pois é a hora de decidir, a hora é agora. Levar os jovens a tomar essa grande decisão, como vimos no decorrer do documento conclusivo do Congresso, será motivo de alegria para todos os animadores vocacionais. É dentro do processo vocacional. Não podemos nos esquecer do grande modelo para uma igreja jovem, que quer seguir a Cristo com frescor e docilidade, que recebeu o anúncio do anjo e não deixou de fazer perguntas, mas tinha a alma disponível e disse: eis aqui a serva do Senhor. Maria, a jovem de Nazaré. Cristo Vivit 43. Que a presença de Maria, rainha e mãe das vocações, faça nascer continuamente uma igreja jovem com seus apóstolos em saída para fazer nascer um mundo novo. Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. Mãe da Igreja, rogai por nós.